Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi o meu irmão que teve a ideia. Alugarmos uma casa na praia com piscina para passarmos alguns dias logo depois da virada do ano. Eu adorei, né? Aí comentei com a minha mulher, ela também ficou empolgada, até porque já fazia uns 2 anos que a gente não via o mar. Além de mim e da minha esposa, e também do meu irmão que arranjou a casa, também iriam a mulher dele, os 2 filhos, a cunhada dele, o marido dela e o filho. Ou seja, 3 casais e 3 crianças. Os únicos que ainda não tinham filhos éramos exatamente eu e minha esposa. A casa era na medida certa, tinha 3 quartos, um para cada casal. Em resumo, logo na primeira semana de janeiro, a gente desceu, tínhamos arranjado essa casa para passarmos 5 dias, ou seja, de quarta a domingo, daria para aproveitar um monte. Rachamos todas as despesas até para não ficar pesado para ninguém. Mercado, bebida, gasolina, tudo. Apenas quem tinha filhos foi que levou outras coisas à parte. E olha, que semana! Tudo estava divertido demais. Normalmente costumávamos passar a manhã ali mesmo em casa, curtindo a piscina, a churrasqueira. E na parte da tarde, íamos lá para a beiradinha do mar. Eu e a Valquíria costumávamos sair todos os dias de manhãzinha para darmos aquela caminhada tradicional à beira-mar, né? Voltávamos renovados para casa. E à noite também ficávamos ali mesmo na casa curtindo a piscina, né? Comendo uns petiscos, uma caipirinha. Raramente a gente saía para outro lugar. Foi assim durante os 3 primeiros dias. Até que no 4º dia, a exemplo dos primeiros, aproveitamos a piscina na parte da manhã e depois do almoço, o pessoal começou a se organizar para ir lá para a beira do mar. E foi nesse momento que aconteceu algo que, sinceramente, eu não estava esperando. A Valquíria foi lá no quarto se trocar, colocar biquíni, passar protetor, aquelas coisas básicas, né? E eu acabei indo ao banheiro, né, para fazer um xixi. O problema foi no que abria aquela bendita porta, não estava trancada, ou seja, não devia ter ninguém. Me deparei com ninguém menos que a cunhada do meu irmão se trocando ali dentro. A Edna, juro, eu não sabia que ela estava ali. Mesmo porque a porta não estava trancada, mas estava encostada. Em vez de ir lá para o quarto colocar o biquíni, ela foi fazer isso no banheiro. Talvez porque as crianças estivessem lá no quarto. Sei lá. Só sei que no que abri aquela bendita porta, dei de cara com ela naquela situação. Nua. Do jeito que tinha vindo ao mundo, espalhando protetor pelo corpo. É claro, evidente que não foi intencional. Até porque eu nem imaginei que ele estivesse ali. Aliás, se teve culpado nesse episódio, foi ela, né? Ela que devia ter trancado a porta do banheiro. O pior foi que eu bati os olhos nela e fiquei meio, como direi, fiquei meio embasbacado, assim, sabe? Nessa parte da minha descrição, eu preciso dizer que a Edna era uma mulher bonita. Claro que eu já tinha reparado. Até porque não sou cego. Já tinha visto de biquíni, inclusive, nos dias anteriores. Aliás, a gente já se conhecia há pelo menos uns 4 anos. Só que naquela situação eu nunca tinha visto. E nem teria porquê. Agora, quando que eu ia imaginar que a mulher estivesse ali, se trocando pela dona? Sabe? Ela tirou a roupa para colocar o biquíni, mas antes resolveu espalhar protetor solar pelo corpo. Só que esqueceu de trancar a porta. Eu fiquei paralisado olhando a cena. Era realmente uma coisa extraordinária. Desculpa, o que eu vou fazer? Ela naturalmente se assustou quando me viu ali.
Mas não gritou nem nada, só sorriu, assim, meio sem graça. Depois se cobriu com as mãos, falou que o banheiro estava ocupado. Eu devo ter ficado uns 5 segundos ali olhando para o corpo dela. Mesmo ela tendo tapado as partes mais, enfim. Até que eu falei, também desconcertado, né? Ô, Edna, desculpa, eu não sabia que você estava aqui. Recuei, ela fechou a porta. Dessa vez trancou, escutei o barulhinho da chave, mas eu fiquei completamente fora do ar. Pelo menos foi assim que eu me senti. Fui lá para fora, fiquei olhando para nada, lembrando do que tinha rolado, coração batendo forte, sabe? E pensando, né? Meu Deus do céu, que mulher. Que mulher. Mas que mulher, meu Deus. A imagem do corpo dela não saiu mais na minha cabeça. Foi o dia todo pensando, mas que mulher. Mas que mulher. Fiquei até com medo de que ela comentasse alguma coisa com a minha esposa. Ou então com o marido dela, né? Ou qualquer outra pessoa. Só que para minha sorte, acho que não falou nada. Pelo menos ninguém veio comentar comigo. Até porque, né? É como eu já disse. Eu não tinha cometido gafe nenhuma. Fui no banheiro. Aí abri a porta. Como todo mundo faz quando quer ir no banheiro. Se tiver alguém lá dentro, a pessoa naturalmente fechou a chave. Então, que culpa que eu tenho? Se alguma responsa havia ali, era dela. Imagine, a pessoa pelada dentro do banheiro, sabendo que tem homens dentro da casa. E aí, sabe, mulher não fecha a porta. Mesmo assim, porque foi de qualquer maneira uma coisa meio constrangedora, né? Ficaria um clima chato, eu adivinhei, mesmo não tendo culpa de nada. Aliás, enfim, tentei tirar aquilo da cabeça, mas, repito, ficou aquela coisa assim no ar. Toda vez que a gente se olhava, sabe, ficava um dando um sorrisinho amarelo, o outro um sorrisinho meio marrom claro. Não sei como ninguém não notou nada, viu? Porque a gente não conseguiu mais ficar à vontade. Mas ela, claro, o pior de tudo foi que lá na beira do mar, toda vez que ela levantava da cadeira para entrar na água, eu não conseguia olhar para outro lugar. Ficava acompanhando essa mulher com o olhar, normalmente olhando numa determinada direção. Meu Deus, era só o que faltava acontecer isso comigo. Eu ali do lado da minha mulher, me sentindo atraído pela cunhada do meu irmão. E o pior é que o marido dela também estava ali. Do lado. A gente tomando cerveja ali debaixo da tenda, conversando. Meu irmão também ali perto. Foi uma situação que, juro, eu não queria passar. Não queria ficar cobiçando a mulher alheia. Até porque eu tinha a minha, né? Tem certas coisas que a gente não consegue evitar. O que muita gente não consegue, sabe, entender é que tem coisas na vida de qualquer ser humano, mas nesse caso que é preciso dizer. Porque tem pessoa que usa uns argumentos assim, nada a ver. É preciso dizer. O aspecto físico de uma pessoa chama 10 vezes mais a atenção do homem do que o aspecto físico do homem chama a atenção da mulher. Não é coisa que você decide. É uma coisa cientificamente provada. Então tem coisa que a gente quer fazer, mas não consegue. Sabe, eu não conseguia, eu forçava o pescoço assim pro lado, mas não... Toda vez que ela levantava daquela bendita cadeira para entrar na água, eu não conseguia desviar os olhos. Sei lá, parece que estava meio enfeitiçado. Ainda bem que eu estava de óculos escuros. Do contrário,
A Valquíria com certeza teria notado os meus olhos grudados naquela... Enfim. Olha, eu já conhecia a Edna há pelo menos 4 anos. Repito, a gente já convivia. Meu irmão vivia fazendo churrasco na casa dele, ou jantar, ou um almoço, e sempre nos chamava, eu e a Valquíria. Mas a cunhada dele e o marido dela. De modo que não dava para entender por que, de uma hora para outra, ela acabou virando a minha cabeça. Quer dizer, dá para entender, né? Eu nunca tinha visto uma mulher pelada. Aí de repente vi. Ai, meu Deus. Isso não podia ter acontecido. Porque depois daquele episódio, não consegui pensar e nem me concentrar em mais nada. Ficava o tempo todo procurando a Edna com o olhar. Às vezes, eu notava que ela também me olhava. Mas logo dava uma disfarçada assim, sabe? Eu olhava para outro lado. E também dava para sentir que ela estava toda desconcertada. À noite resolvemos ir comer alguma coisa na avenida. Todo mundo foi. E ainda demos sorte que o lugar que a gente tinha escolhido tinha música ao vivo. Todo mundo se divertiu um monte, embora eu não desgrudasse os olhos da Edna. Olha, eu tinha consciência de que não era uma coisa legal. Tanto que tentava não olhar, mas não conseguia. Olha, eu sinceramente não sabia explicar aquela atração irresistível que ela despertou em mim. Explicava a metade, o fato de eu tê-la visto pelada. Mas sabe, foi um exagero. Era mais de meia-noite quando voltamos para casa. Fui tomar uma ducha, estava fazendo muito calor, minha mulher foi pro quarto, todo mundo foi pro seu quarto, e depois que saí do banheiro, em vez de ir pro quarto também, peguei uma latinha de cerveja e fiquei ali na varanda, sentado no sofá, pensando na vida. O que significava, pelo menos naquele dia, pensando na Edna. A imagem dela se formou na minha cabeça como se tivesse vontade própria. Aí eu fechei os olhos. Aí parecia que a mulher estava ali do meu lado. Não era para acontecer, porque convenhamos, minha mulher estava no quarto, me esperando para deitar. Sabe? E, no entanto, eu estava ali na varanda com outra na cabeça. Não tinha nada que pensar nela. Ainda menos na Edna, que também tinha marido, era cunhado do meu irmão e o marido estava ali. Olha, eu sinceramente já estava vendo que ia ficar doido. Cheguei a perder a noção do tempo, de tanto que fiquei ali perdido nos meus pensamentos, olhando por nada, depois fechava os olhos, depois pensava, depois olhava de novo, até que de repente escutei um ruído, passos, respiração, até que aquela figura se materializou assim, ali perto, na penumbra. Eu olhei, o coração bateu forte e cheguei a falar para mim mesmo: tomara que não seja. Será que... Meu Deus. Dava para ver que era uma mulher. Pedi a Deus em pensamento que seja minha. Que seja minha, querendo me levar para dormir, pelo amor de Deus. No que me virei, já tinha virado, já tinha visto o vulto. Depois olhei pro nada de novo. Me assustei até. Quase tive um troço. Porque ou eu muito estava enganado, a penumbra dava para ver não dava para ver a fisionomia, mas dava para ver o vulto. Ou eu muito me enganava, mas não era minha mulher. E se não fosse minha mulher, aquela terceira lá não era, só podia ser a segunda. Ou seja, aquela que estava no pensamento a tarde toda, a noite toda e a madrugada adentro, só podia ser a Edna.
usando uma camiseta sobre a roupa de baixo. E quando resolvi firmar o olho nela, até porque não ia conseguir continuar disfarçando que não a tinha visto, deu para ver que ela estava se aproximando bem devagar. Eu estremeci. Ela se aproximou e ficou bem perto de mim e perguntou: "Tá sem sono também?" Quem eu? Não, quer dizer, sim. Tava tomando uma cerveja aqui, pensando na vida. E eu posso saber o que você está pensando? Antes de responder, tomei fôlego e olhei para ela assim, de uma maneira bem detalhada, e bastou aquilo para já me sentir excitado. Não dava para ver a fisionomia dela direito. Estava na penumbra, mas dava para ver o contorno. Eu sentado, ela de pé, o meu olho dava bem na altura da... enfim. Você quer mesmo saber o que eu estava pensando? Ela sorriu. Mas não foi assim um sorrisinho tímido, e dessa vez deu para ver, até porque ela chegou muito perto de mim. Deu para ver que era um sorriso malicioso. Ela deu uma olhadinha assim para trás, talvez até para se certificar de que não tinha nem ninguém perto ali. Ninguém tinha levantado ou saído do quarto. Eu no sofá, sentado, e para minha surpresa, ela se agachou do lado do sofá e ficou me olhando, mas isso a 10 centímetros, se tanto, da minha cara. E tudo sem desfazer aquele sorrisinho malicioso. Repito, só uma camiseta, mais comprida, assim, do que a... devia ser até, sei lá, uma camiseta do marido dela, e a lingerie por baixo. Só isso já foi o suficiente para me deixar maluco. Eu olhei para ela e pensei: meu Deus do céu, tô doidão. Era olhar para ela e lembrar do que tinha acontecido antes de irmos lá para a beira do mar. Ela pelada no banheiro. Em pensamento, eu me perguntava: o que essa mulher está querendo, meu Deus? Por que ela estava ali na minha frente, vestida daquele jeito? Será que ela quer eu? Por que não está lá no quarto com o marido dela e o filho? O mais impressionante veio depois. Porque eu pensando todas essas coisas, e ela agachada do lado do sofá em que eu estava sentado, agora a nossa cara estava parelha uma com a outra. Porque antes a minha cara estava parelha com a outra parte do corpo dela. E num gesto rápido, não é que essa mulher levantou de repente. Eu sei que ninguém vai acreditar. Até porque eu não acredito até hoje. Ela levantou, estava agachada, ficou de pé e aí se sentou no meu colo. Ai, que loucura, meu Deus. Eu só pensava: tô doidão. E tudo aconteceu ali mesmo, naquele sofá, na varanda, enquanto o resto dormia, sem sequer imaginar o pecado que estávamos cometendo ali fora. Que loucura, meu Deus. Era só o que eu pensava. Enquanto saciava o desejo, eu só pensava nisso. Que loucura! O pior é que o perigo me deixou mais excitado.
Só que de repente, sempre tem um de repente, né? A gente ali no bem bom, naquele frenesi. De repente eu escutei aquela voz. Só de dizer isso, essa parte da frase, meu corpo todo fica gelado. Gilson, que essa... Era minha mulher. Foi ela que disse aquela primeira frase. E como foi se aproximando enquanto falava, de repente, sei lá, engoliu a língua. Sei lá o que aconteceu. Ela ficou em estado de choque. Eu então nem se fala, né? Imagine. Só que foi naquele momento, quando escutei a voz da minha mulher, que me dei conta de que nada daquilo. Eu sei que muita gente não vai acreditar. Mas nada daquilo, pasmem, tinha acontecido de fato. De repente, minha mulher não estava mais atrás de mim. Ela estava com a mão no meu ombro. O meu bem, tá te esperando, tô te esperando, lá vamos pra cama. Foi só ali que eu percebi. Os olhos abertos. Despertei. Estava sentado ali no sofá, sem camisa, só usando uma bermuda, exatamente do jeito que tinha saído daquele banheiro depois que tomei banho, e ainda estava segurando aquela latinha de cerveja na mão. Só que da Edna não tinha nem sinal. E foi então que eu percebi que nada tinha acontecido de verdade. Tinha sido um sonho. Só que não sei, eu não parece que eu tinha dormido. Ou foi uma alucinação, um delírio, não sei. Eu fiquei ali pensando, imaginando, quando de repente parecia o que estava acontecendo. Tinha pensado tanto na Edna. E tudo deve ter mexido tanto com a minha cabeça que, sei lá, fantasiei, misturei. Que loucura. É para se ver quanto uma mulher pode mexer com a cabeça de um homem. Tinha sido um delírio, ou um sonho, uma alucinação, sei lá. Não tinha acontecido de verdade. Em vez de estar ali comigo, a gente ali fazendo amor, a Edna estava no quarto dela com o marido, dormindo bem tranquilamente, sonhando o sonho dos justos, como se diz, sem nem imaginar o que estava passando pela minha cabeça. Tinha sido um sonho, meu Deus, mas parecia tão real que eu despertei banhado de suor. Podia ser só impressão minha, mas parecia até que eu estava sentindo a sua boca na minha. Mais do que isso, fiquei até constrangido, porque outras manifestações do meu corpo ainda estavam presentes. Minha mulher notou e chegou a fazer graça. Nossa, estava tendo algum sonho erótico? Quem, eu? Ué, por quê? Por quê? Olha só. Eu nem olhei. Fiquei tão perdido quando abri os olhos e vi que tudo não tinha sido real, que olhei para minha mulher e parecia até que ela tinha visto tudo. Tá tudo bem? Ela me perguntou. Você tá de um jeito tão esquisito? Vamos pro quarto ver. Ela falou aquilo e me estendeu a mão. Nem respondi. Só levantei, deixei a latinha de cerveja ainda pela metade ali sobre a mesa. Peguei na sua mão e fui pro quarto direto com ela. Me sinto até indigno de contar isso, desrespeitoso.
Mas foi inevitável fazer amor com a minha mulher. Até porque, como ela mesma disse, eu estava em ponto de bala. O estranho foi que depois que terminamos, minha mulher me olhou assim de um jeito esquisito, mas com um sorrisinho assim, parecia ser um sorrisinho de satisfação. Nossa, Gilson, o que houve com você? Fazia tempo que a gente não transava assim, né? Ah, se ela soubesse em quem eu pensei 99% do tempo enquanto fazíamos amor. Não foi intencional. Juro que não. Tudo por causa daquela alucinação, daquele sonho, aquele delírio. Imagine como me senti quando vi a Edna de manhã, no dia seguinte. Aliás, se ela também soubesse do sonho que eu havia tido com ela, a verdade é que se ela já tinha virado a minha cabeça, se eu não conseguia mais desviar os olhos dessa mulher depois daquele sonho, parece que a qualquer momento eu ia ter um troço. Não sei como minha mulher não percebeu nada. Ou então outra pessoa qualquer. Se bem que ela percebeu, né? Só não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas eu senti. Aquela mulher que estava me causando aquele desconforto todo, nem me olhava na cara. Às vezes dava a impressão de que ela até fugia. Aquela viagem à praia simplesmente transformou a minha vida. Eu comecei a sentir uma coisa forte que não devia, nem eu mesmo sei o que ela fez comigo. Só sei que toda vez que eu a vejo, e isso vale até hoje, toda vez que eu olho para essa mulher, não é muito, algumas vezes por ano só, a gente nem tem se encontrado tanto assim, mas cada vez que isso acontece, meu Deus, parece que eu revivo aquele dia. Parece que eu volto lá para aquela casa de praia e sinto a mesma coisa que eu senti naquela maldita semana. Digo maldita porque foi mesmo. Só tive o desejo, não concluí e nem queria, porque sou casado, não quero fazer isso com minha mulher. Mas vou repetir uma coisa que eu disse lá atrás. Não foi por querer, eu juro, tem coisa que não dá para segurar. Tanto que depois do pensamento, dia e noite sem parar, veio aquela espécie de sonho, ou sei lá o que foi aquilo. Eu, da minha parte, jamais teria coragem, sabe, de fazer qualquer coisa assim em vida. E quando eu digo em vida, é acordado, né? Nunca. Tenho uma esposa, amo minha esposa de paixão. E a Edna, ela também é casada, tem filho, é cunhada do meu irmão e também deve amar muito o marido dela. Ou se não ama, o que eu tenho com isso? Nunca aconteceu nada entre nós, só olhares. E isso eu não posso negar. Eu olho para ela e olho com desejo. E ela percebe. Mas sempre foge do meu olhar. Nunca aconteceu nada. Pelo menos não fisicamente. Tudo ficou no plano do sonho e da minha imaginação. Até hoje aquele sonho que eu tive me tortura. Me faz viajar e delirar. Além do sono, naquela noite, ainda despertei com o sabor da sua boca aqui na minha, mesmo sem nunca ter provado o seu beijo. Como posso explicar esse tipo de coisa? Esse fascínio que essa mulher despertou em mim? Não é paixão, porque paixão eu sinto pela minha mulher. Ainda assim, que sinto pela Edna, é desejo, é fome, vontade de cumprir essa fantasia. Sei que ela nunca vai ser minha. Aliás, nem quero. Minha mesmo, ela nunca foi, jamais será. Só foi naquele delírio bendito. Na minha imaginação, somente mesmo, minha, de verdade,
Só mesmo dos meus mais loucos delírios de amor.